Olá, boa noite, a paz do Senhor, irmãos. Grande alegria, estamos essa noite, uma vez mais, nosso papo teológico, essa noite de sexta-feira. E você que está entrando aí, aproveita e compartilhe o link da live, né, para a gente estar alcançando mais pessoas aí. Dá o teu joinha aí, faz o teu comentário, você pode estar mandando a tua pergunta aí durante a nossa entrevista dessa noite. Depois, durante a semana que vem, a gente vai estar disponibilizando também no nosso canal do YouTube. Peço que você entre lá também, né? Se conseguiu assistir tudo, entra lá depois, né? Faz a tua inscrição, né? Dá o teu like, o teu dislike aí, e pode botar alguma sugestão de algum próximo assunto que a gente possa estar fazendo, ok? Então, nessa noite, irmãos, estamos com uma convidada especial, a pastora Ana Terra, né? Nossa pastora aqui, a esposa do pastor Júlio Terra, nosso pastor presidente aqui, né? Pastoreia a nossa igreja em Passo Fundo, enfim, toda a região. Eu fiz esse convite especial para a pastora para a gente estar falando um pouquinho, né, dos projetos, né, a qual faz tempo já que ela tem trabalhado com as mulheres, né. Boa noite, pastora. Boa noite, pastor Paulo. Obrigada pelo convite e também dá boa noite, paz do Senhor aí para todos que estão aí nos assistindo, acompanhando, né? Que a gente possa compartilhar um pouquinho aí, impartir algo do Senhor com você. Ok. Então, o nosso tema dessa noite, como você viu aí na entrada do vídeo, né, é grupo de mulheres com propósito, né? E eu já vou começar perguntando para a pastora quando surgiu, né, a ideia desse projeto, né, do grupo de mulheres com propósito. O projeto ele surgiu em 2010, outubro de 2010. Então, em outubro desse ano, né, de 2020, a gente completa aí 10 anos de existência. O projeto, né, Mulheres com Propósito, completa 10 anos de existência. Quando surgiu o projeto, né, pastor, já existia o círculo de oração, o Ministério Feminino da Igreja Rosa de Saron, né, ele já existia. Mulheres com Propósito é o Ministério Feminino da Igreja, né? Apenas naquele momento o Senhor deu uma nova direção, né? De como caminhar dali em diante. Então foi que o Senhor deu esse projeto. O Senhor ele trabalha com ciclos, né? Houve outras mulheres antes de nós, né? Que nos trouxeram até aqui, né? Houve mulheres que abriram o caminho, apontaram o destino, né? E como Deus trabalha com ciclo, a partir daquele momento, né? Há 10 anos atrás, o Senhor então deu um novo direcionamento para nós, como nós trabalharmos com as mulheres. Então, iniciou aí, né? Esse sonho que nasceu, que foi gerado no coração do Pai. E aí, eu acredito que nenhuma das mulheres na época, né? Que começaram esse projeto, estavam preparadas, estavam prontas, mas a gente tinha algo em comum, a gente tinha o desejo de cumprir o propósito do Pai, né? A gente estava disposta e foi isso que a gente iniciou junto essa caminhada aí, pastora Silvia, pastora Marinelza, irmã Neuza, que iniciamos aí junto, né, o projeto Mulheres com Propósito. Já dentro, então, enfim, de quando surgiu, né? Faz tempo, achei que fosse menos tempo, né? Então surgiu logo depois que a Paterg surgiu, né? Mesmo ano, em 2010 também surgiu a Paterg, né? Qual seria, né, então, o objetivo principal desse projeto, né? Mulheres com Propósito? O projeto, pastor, foi algo que nasceu, né, no coração de Deus, como eu já falei, e o Senhor veio dando direção de como trabalhar, e como o nome diz, né, mulheres com propósito. O que o Senhor trouxe ao nosso coração era nós levar mulheres a conhecer Deus como Pai, né, conhecer a paternidade de Deus. E conhecendo a paternidade de Deus, conhecendo Deus como Pai, a gente se conhece a nossa identidade de filha, né? E conhecendo a identidade, a gente identifica o propósito para qual nós fomos geradas, criadas por Deus. Então, o objetivo era esse, né? É levar as mulheres, e tem sido ainda até hoje, né? Levar as mulheres a conhecer Deus como Pai. Porque quando a gente conhece Ele como Pai, a gente descobre a nossa identidade de filha. E aí a gente identifica o propósito para qual fomos gerados. E nesse tempo, né,
que a gente começou aí, então, esse início de caminhada, que Deus deu um direcionamento, Deus foi falando muitas coisas a respeito de mulheres com propósito, né? E a gente foi entendendo, e a cada ano o Senhor dando uma nova direção, e a gente foi se movendo conforme o Pai desejava que a gente se movesse no reino. E até o ano passado teve o curso, né? Mulheres com Propósito. Sim. Esse ano, enfim, toda essa questão aí, né? E nos fala um pouquinho como é que funciona esse curso, né? Foi criado por vocês, aqui é ligado a uma outra igreja, enfim. O curso, ele foi fundado pela missionária Sara Pavese, né, que é de Joinville. Quando a gente conheceu ela já tinha um projeto Mulheres com Propósito, né, na cidade dela, e a gente já tinha Mulheres com Propósito aqui. E aí a gente, né, uniu isso, então é uma extensão, né, Passo Fundo é uma extensão, ela tem outras extensões em outras cidades. E é um curso que o Senhor tem capacitado muitas mulheres, tem instruído, né, muitas mulheres através da palavra de Deus. E o curso complementa o projeto Mulheres com Propósito, né? Os dois se complementam, porque o curso fala exatamente daquilo que foi o objetivo de Mulheres com Propósito sempre, né? É algo que a gente falou durante esses 10 anos em conferência, retiro, cultos. A gente sempre foi movido por isso, né? Palavras muito faladas e assuntos muito relevantes para nós sempre foi paternidade, identidade restaurada, propósito, né? E legado. A gente sempre, durante esses 10 anos, foi coisas que o Senhor trouxe, assuntos muito relevantes, sempre falados durante esses 10 anos. E o curso, ele aborda isso, né? Ele aborda isso, a identidade, o conhecimento, ele aborda as linguagens do amor, ele aborda conhecer o Pai e se conhecer para descobrir o propósito. Buscar fazer o conhecimento, né? Isso. Crescer na graça e no conhecimento. Na graça e no conhecimento. Eu vou inverter uma pergunta aqui. Né? Muito tem se falado hoje, né, depois do movimento feminista, né, da revolução, tem se falado muito do empoderamento, né, da mulher. Enfim, no nosso meio secular, algumas vezes a gente vê também dentro da igreja essa questão de empoderamento. Né? Esse projeto, enfim, ele busca o empoderamento da mulher dentro da igreja, né? E o que seria, na sua visão, o empoderamento da mulher? Eu vou ler aqui rapidinho para compartilhar hoje, né, estudando sobre empoderamento. E o dicionário diz assim: ação de se tornar poderoso, de passar a possuir poder e autoridade. Então, hoje essa palavra, empoderamento, ela causa um certo arrepio em algumas pessoas, né? Porque ela tem sido usada de uma maneira leviana, de uma maneira errônea. Mas quando eu vejo isso, quando a gente lê isso, a gente entende que o Mulheres com Propósito, a gente nunca pensou em empoderar o ministério feminino. Esse não era o objetivo. O objetivo é, né, levar as mulheres a Deus e elas conhecerem a paternidade de Deus, Deus Pai. E assim, então, entender a identidade de filhas e descobrir o propósito. Então, aconteceu essa autoridade, porque empoderamento é isso, automaticamente. Por quê? Porque a gente descobriu quem a gente é. E quando a gente descobre quem a gente é, isso vale para homens e mulheres, João diz assim: e a todos que creem, dê-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, quando a gente entende isso, pastor, que a gente é filha, quando a gente descobre essa identidade, a gente aceita essa identidade, né, de filha, a gente recebe essa autoridade. A gente recebe esse poder de se tornar filhos de Deus. Então a gente descobre o propósito, então a gente começa a se mover no propósito, a gente começa a se mover no reino. Então a gente nunca buscou, como Mulheres com Propósito, empoderar as mulheres. Não. Mas levar elas ao conhecimento do Deus Pai, da paternidade de Deus, da identidade de filha. E quando a gente descobre essa identidade, a gente então identifica o propósito e se torna poderoso no Pai. Né? Tanto homens, mulheres, crianças, quando a gente descobre essa identidade, quando a gente entende a nossa identidade de filho. Então é a palavra de Deus que nos empodera.
É que a gente usa muito essa palavra, tem sido usado muito por movimentos feministas, por um movimento que diz, eu sou dona do meu corpo, né? As regras do meu corpo quem faz sou eu, então, né, se eu desejar abortar, enfim, outros temas muito, né, polêmicos e que não cabe agora a gente falar, mas tem sido usada dessa forma. Mas o empoderamento que eu creio é aquele que o Senhor nos deu. Aquele que o Senhor disse, eu dou poder para você de ser meu filho. É só crer. E se a gente crê automaticamente, né? Ele vem sobre esse poder, vem sobre nós e a gente começa a se mover poderosamente em Deus. Né? Como a senhora falou, tem sido muito distorcido, né? Essa questão desse movimento feminista, não é? Porque a senhora falando e não é questão de ser machista, né? O feminista, né? Mas, enfim, acabam distorcendo muito essa questão desse empoderamento, né? Acabam falando que o empoderamento da mulher, a mulher, né, tem que subir a igreja, tem que estar na frente da igreja, não que isso seja, né? Mas, enfim, acaba havendo essa distorção, né? E, na verdade, agora o senhor falou, né, de estar à frente de uma igreja, isso é governo, né? Governo e autoridade são coisas distintas. O Senhor nos deu autoridade de filhos. Então não importa se é homem, mulher, criança, Ele deu autoridade aos filhos. Né? Agora o governo é algo diferente. Né? A gente vê muitas vezes na Bíblia, quando uma pessoa estava no governo, mas não tinha a autoridade, estava sobre outra pessoa. Né? Então isso que a gente muitas vezes a gente não consegue compreender no reino. Né? E uma coisa também que muitos pregam, é algo assim que parece que as mulheres são melhores do que os homens. E esse não é o objetivo do Senhor ter criado o homem e a mulher. Ele criou para se completar, né? Ele criou, então não existe alguém melhor. Quando Deus criou o homem e a mulher, Ele criou para se completar. Ele deu papéis distintos, mas não menos importantes, mas distintos. E é isso que muitas vezes o pastor tem chocado isso, né? Porque os papéis eles têm sido invertidos, ou talvez agora, o homem pode fazer tudo que a mulher faz, a mulher pode fazer tudo que o homem faz. Não, os direitos dos homens e das mulheres devem ser o mesmo. Isso a gente lutou e adquiriu, glória a Deus por isso, né? Mas os papéis eles são distintos. E uma coisa que a gente vale ressaltar é que a Bíblia ela não precisa ser acrescentada em nada. Então a gente, os tempos mudaram. A gente não pode. A palavra de Deus ela não muda, né? Os princípios da palavra de Deus eles permanecem os mesmos. Então não é porque os tempos mudaram, a palavra de Deus não muda. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Então os papéis e as funções elas são bem distintas e bem claras na Bíblia Sagrada. E isso a gente não pode entender como um empoderamento. A gente não pode se sobressair. Não, nós temos papéis distintos. O empoderamento é os filhos de Deus. Seja eles homens, mulheres, crianças. A todos que creem, deles o poder de se tornarem filhos. Né? Maravilhosa essa palavra. Amém. Quais as maiores conquistas, as maiores dificuldades no trabalho com as mulheres? A pergunta também deixar, como diz aqui, de tentar de saia justa. A dificuldade, eu acho que é uma dificuldade, sim. A dificuldade de trabalhar com as mulheres é que as mulheres são cheias de ideias, pensamentos e opiniões. Né? A gente é muito cheio de opiniões. E é difícil entender uma mente feminina. Então, entender várias mentes femininas se torna mais difícil ainda. Né? Tem aquele exemplo que muita gente brinca, e ele é muito real, é que se uma mulher perguntar para o seu esposo, amor, eu tô gordinha? E ele dizer não. Ela vai dizer, não precisa mentir, eu tô vendo. Aí ele vai dizer, deu uma engordada. E aí o que a gente vai responder? Eu não acredito que tu me chamou de gorda. Então, né, é muito difícil. O ser humano, ele é muito... O ser humano é difícil de ser agradável, né? E as mulheres um pouquinho mais. Então, as mulheres, se 10 querem roxo, mas 2 não querem, você vai ter que mudar a cor do uniforme, né? Para o retiro das mulheres, a gente se planeja, pensa em tudo, lembrancinha, tudo para agradar todo mundo. Os homens, quando eles estão organizando o retiro, a gente fica ali naquela ansiedade. O que vão fazer de lembrancinha? Que lembrancinha. Qual é a organização do retiro dos homens? Eles pensam que eles vão comer
e trazer o colchão para a igreja. E eles vêm aqui, tá, mas o que vocês estão organizando? Não, a gente vai para o retiro. Tá, mas o que vai acontecer no retiro? Não sei, a gente está indo para o retiro. O retiro vai acontecer lá e a gente não, né? Nós mulheres, a gente planeja um ano antes. Então, eu acho que a dificuldade de lidar com mulheres, talvez, seja essa, né? É que nós, e eu me incluo nisso, nós mulheres, a gente é difícil de ser agradada. Então, tentando agradar, né? Todas as vezes você desagrada algumas. Mas faz parte, né? Faz parte do processo. Né? E eu acho que o pastor perguntou da dificuldade, das conquistas. Sem dúvida, a maior conquista é quando a gente vê mulheres se rendendo ao Senhor, mulheres entendendo de quem elas são filhas, né? No meio desses 10 anos, teve um seminário de cura interior, de traumas, e uma mulher chegou para mim, uma irmã chegou para mim no final do seminário e falou: olha, pastor, eu fui abusada quando eu era criança e hoje o Senhor me curou aqui. Eu entendi tantas coisas, eu entendi a ferida que existia aqui, o trauma que existia aqui, e hoje eu fui curada desse trauma. E então ela entendeu, e a partir daí ela pôde viver, mesmo com essa tragédia que aconteceu na sua vida na infância, ela pôde ser plena em Jesus. Então isso não tem preço, pessoal. Eu acho que essas são as conquistas. E a cada ano o Senhor vem conduzindo, vem falando, e a gente vai entendendo como Deus está se movendo. Quando o Senhor falou a respeito do Mulheres com Propósito, a princípio era um projeto para a igreja local, né? Para a igreja Rosa de Sarantas Fundo, era um projeto local. E em sequência o Senhor falou que não seria um projeto local, seria a nível ministerial. A gente nunca... desejamos isso. A gente quer ir a um nível. Não, o Senhor falava. Vai subir um nível de unção, vai subir um nível de graça, sabe? O Senhor foi dando direcionamento. Então, o Senhor foi falando que ia crescer. Eu lembro que o primeiro retiro que a gente fez foi na sala da Paterdes aqui, né? Onde tem as aulas. Eram 15 mulheres. E o nosso último retiro teve 350 mulheres, se não me falha a memória. Então, Deus foi dando esse crescimento. E eu lembro que o projeto inicial era para as mulheres aqui, era um projeto para a igreja local. E aí o Senhor levou, então, disse que seria ao nível do ministério Rosa de Sarantas. E as pastoras, então, foram levando o projeto para as suas cidades. E aí teve um ano que Deus usou a missionária Adriana Caetano. E o Senhor deu uma palavra profética para a gente caminhar, né, se mover nessa palavra. E eu lembro que a missionária falou assim: pastora, o retiro não será mais só a nível de Rosa de Sarantas. Vai ser um lugar de abastecer pastoras. Porque as pastoras também precisam ser pastoreadas. E esse lugar vai ser uma fonte que vai jorrar. Vai ser uma fonte, uma nascente que vai jorrar para outras nascentes. E aí, eu lembro que Deus usou ela para falar, e eu disse: então, Senhor, né, a gente vai se mover nessa palavra. A gente vai caminhar sobre essa palavra profética que o Senhor deu. E a gente não fez nada para que acontecesse, porque o Senhor, Ele é o dono, né? Ele é o dono da obra. A gente não faz a obra de Deus, a obra é dele, é ele que faz, né? Então ele trouxe à existência essa palavra, né? E no ano seguinte, muitas mulheres, como aconteceu esse ano também, muitas mulheres de outras denominações, pastoras de outras cidades, da Assembleia de Deus, de Ibiaçá, mulheres da Quadrangular, Batista, de muitas igrejas, né? Pastora Sônia, da Novo Reino, que sempre participa conosco, pastora Dani, da Novo Reino, da cidade de Tapejara, muitas mulheres, né? Foram agregando a esse projeto. E o Senhor foi trazendo à existência aquilo que ele falava, e parecia um sonho tão distante. Quando ela falou, eu achei que seria algo a longo prazo. Mas o Senhor, ele é o dono do tempo, né? Então, ele colhe onde ele não planta, e foi muito rápido, né? O Senhor falou e veio acontecendo. A gente começou em poucas mulheres, e hoje a gente
o número que a gente fez o primeiro retiro de mulheres, hoje é um número da equipe, né? Hoje a gente é em 16 mulheres na equipe de apoio, que trabalham conosco, que nos ajudam na organização, os retiros, conferências, cultos mensais de mulheres com propósito. Então, tudo isso que eu estou falando não é para dizer que cresceu em número, mas que cresceu em graça, cresceu, né, que o Senhor tem levado além, porque isso é o reino, é empatia com os demais, né? É poder saber que aquilo que o Senhor tem dado tem surtido efeito em outros lugares, né? E algo que se aprende às vezes aqui, num retiro, numa conferência, é levado para a sua cidade, lá o Senhor acrescenta, né? Lá o Senhor dá mais. Ela sai com uma visão daqui, mas lá o Senhor amplia a visão delas. E às vezes eu fico olhando, vejo pelo Facebook, pelo Instagram, né? Acompanho o trabalho das mulheres. E o Senhor deu uma visão ainda maior, mais ampliada do que elas viram aqui, do que aprenderam aqui. Porque é isso. Essa é a visão de reino, é a empatia aquilo que o Senhor está nos dando. Né? O pastor Luiz Hermínio fala uma frase assim, não é mostrar o que eu faço, não é fazer para mostrar, mas é necessário mostrar o que eu faço, porque é o reino. Né? Então, eu acredito que o Senhor tem feito dessa forma, tem agregado mulheres, e tem nos mostrado nesse tempo, né, de pandemia, que a gente não pode estar tão juntas, né, que não pode estar aglomerada como a gente gosta, né, a mulher gosta disso, está aqui a Karine, esposa do pastor Paulo, que está aqui sentadinha atrás da cama, que gosta também dessa aglomeração das mulheres que sempre participam de todos os projetos Mulheres com Propósito. A gente não pode, mas o Senhor não está deixando de se mover mais. Né? Esse é um tempo que o Senhor está nos mostrando que, mesmo em casa, com os nossos filhos, com a nossa família, com o nosso esposo, o Senhor ele tem feito grandes coisas. O Senhor tem nos ensinado na mesa. Eu estava contando aqui antes para a Karine uma experiência. Né? Então o Senhor ele se move assim, que eu tenho vivido com os meus filhos. O quanto a gente tem sido igreja dentro de casa, de uma forma diferente e especial. Talvez você não está entendendo esse tempo, né? Você acha que está paralisado, como muitas vezes eu também estou me sentindo, né? Mas, na verdade, não. O Senhor está trabalhando, e está trabalhando muito. A gente está parado, o Senhor não está parado, Ele está se movendo. Em meio a tudo isso, Ele se move. Tenha certeza disso. Só para complementar, me lembrei que você estava falando. Deus deu um projeto, né? Eu gosto sempre de citar o exemplo que o pastor Júlio sempre fala, né? Ele conta o exemplo quando ele trabalhava na Brahma, né? E daí o pai dele falava assim, não leva o barulho para casa. Né? Aí às vezes ele fala, mas tem algumas vezes os pastores com uma igreja, então como é que o senhor faz com tanto? Não leva o barulho para casa. A obra é do Senhor. Então quando Deus dá a direção, Ele mesmo cuida, né? É verdade. Ele tem que ser só instrumento, né? Verdade. E com o tempo, como eu disse, quando a gente iniciou há 10 anos atrás o projeto, não sozinha, né? Porque ninguém faz nada sozinho, mas eu tinha 22 anos na época, né? Eu era muito nova. Então eu não tinha preparado, eu não estava preparada, mas eu estava disposta a aprender, e a gente aprendeu junto. A gente não ensinou mulheres porque a gente sabia tudo. A gente aprendeu com mulheres, a gente foi ensinando e aprendendo com as experiências delas. O Senhor foi enviando mulheres para nos conduzir no meio desse caminho, foi nos dando mulheres assim, pastora Neca, pastora Melissa, pastora Marinelza. Deus veio agregando mulheres que foram me instruindo e nos ajudando, né? Então eu não era sempre assim, tipo, a obra do Senhor. Foi uma coisa também que eu aprendi com essas mulheres, aprendi com meu esposo, a confiar no Senhor. Né? No início eu era afobada, achava que as habilidades das minhas mãos fariam alguma coisa. Né? Quando na verdade não, a obra é do Senhor. Então, às vezes, quando essa ansiedade vem para tomar conta do nosso coração, a gente volta a lembrar, o controle não me pertence, o controle é do Senhor. Deixa ele conduzir da maneira dele, né? O projeto que nasce, né, no coração de Deus, ele vai fluir, né? Tem alguma pergunta aí, Karine? Participando, o pessoal estamos esclarecendo todas as dúvidas.
E a senhora acha importante assim, o incentivo da família, para a mulher participar, enfim, desses projetos, enfim. Sim. É interessante agora, depois esclarecido essa questão de empoderamento, né? Que não é a questão de empoderamento, a pessoa aprender, né, a viver no Senhor, depender do Senhor, né? É importante esse incentivo dos maridos, né? Eu vou contar uma experiência minha, cada vez que a gente chega dos retiros, estava maravilhoso, chorei, meu Deus, eu mexo com elas. A igreja toma um banho de lágrimas cada vez que tem o retiro das mulheres, né? Mas ela sabe, meu Deus, cada retiro está melhor, cada evento que é feito é melhor, né? E eu, pelo menos, procuro incentivar, isso eu acho importante esse incentivo. Até porque os beneficiados serão os esposos, né, pastor? E a gente volta para casa, assim. A gente volta para casa melhor, né? A gente volta para casa sendo uma esposa melhor, uma mãe melhor. Porque quando a gente é restaurado pelo Senhor, quando a gente é curado das nossas feridas, né, a gente melhora como pessoa, né? A gente começa a fluir no Senhor, a gente começa a entender algumas coisas, a gente começa a entender até algumas atitudes que a gente tinha e começa a entender, eu agi assim, porque isso me incomodava, porque essa ferida, essa dor, isso me causava isso. Mas eu fui curada, né? E isso é um processo da cura interior, né? Dia após dia. Então, que os esposos que estão nos ouvindo agora, que eles incentivem suas esposas a participar. Porque talvez, como tem se usado muito essa questão do empoderamento, algum esposo possa até pensar que é isso que a gente incentiva, muito pelo contrário. A gente sempre tem instruído as mulheres, né? E temos sido instruídas por mulheres de Deus que têm nos ensinado isso, o papel da mulher, qual é o nosso papel. Não é inferior, mas é distinto do homem, né? Então a gente tem caminhado nisso no Senhor. A gente tem buscado viver isso no Senhor. E uma mulher tem um destaque no ministério, não quer dizer que está desonrando o marido, né? Se você tem a bênção do seu esposo para fluir no Senhor, se ele reconhece esse teu ministério, né, dado pelo Senhor, isso é uma autoridade dada pelo céu, né? Então não vai sobressair ao seu esposo, né? Pelo contrário, vai somar, né? Quantas mulheres de pastores que são ativas no reino, né? Algumas são intercessoras, Deus chamou para interceder e elas têm esse papel, desenvolvem esse papel na igreja. Outras na organização, outras têm aquele papel de mãe, né? Que é aquela mãezona da igreja, que abraça todo mundo, que tem sempre um sorriso, né? Então, isso contribui, né? Que o esposo valorize isso, né? E que as mulheres também saibam honrar os seus esposos, saber que você desenvolve algo grande no Senhor. Mas isso não te faz melhor, né? Mas para que vocês unam isso, né? Unam o que Deus deu um ao outro para que possam fluir no reino, né? Deus une propósitos, né? Ele não une pessoas, ele une propósitos, né? Então que você tenha isso em sua mente. O que Deus tem dado a um está contribuindo para o propósito do outro, né? Então quando a gente entende isso, a gente flui no Senhor sem ciúme, sem o esposo achar que a esposa, né, tem algo a mais, mas entende que a gente tem função diferente no reino. Deus deu habilidades, né? Habilidade das mãos diferentes para cada um se mover no corpo. É importante essa visão que a senhora falou, né? Não um maior que o outro, mas em funções distintas, né? É a visão do reino, né? Também, tanto para dentro da igreja, né? A gente ter essa visão, né? Que nem todo mundo foi chamado para pastor, né? Então cada um tem a sua função e não menos digna uma da outra, né? Não. Até porque tudo, o Senhor comparou com o corpo, porque tudo no nosso corpo precisa estar andando em conformidade, né? Precisa, se algo no nosso corpo, nosso organismo não estiver andando de acordo, não estiver fazendo o seu papel e a sua função, o corpo todo perece, né? Então, não é menos importante, o mais importante são funções diferentes, né? Então, quão importante é o nosso coração, né? Quão importante é a batida do coração, é o sangue fluindo, né, nas nossas veias.
mas a gente não enxerga esse processo acontecendo. A gente enxerga quais os órgãos que a gente enxerga, né, a boca, nariz, olhos, mãos, pele, né, é o que a gente enxerga. Mas se o coração parar de bombar o sangue aqui, bombear o sangue pelas nossas veias, a gente não sobrevive. E essa é a função do corpo, né? Temos funções diferentes, mas precisamos todas as funções do corpo de Cristo fluam, né, na sua função para que o corpo ele esteja produzindo, para que o corpo esteja, né, se movendo, para que o corpo possa exercer o seu papel, né? É isso que a gente é como corpo de Cristo. Então, o exemplo que eu agora estava me lembrando, o pessoal falou que nasceu, né, e acabou expandindo para outras cidades maiores, né? Uma semente que foi lançada, né, e como um projeto de Deus, cada lugar tem uma demanda diferente, né? Então, Deus acaba direcionando, né? Direcionando, né? Ele permanece no controle. O pastor falou agora, né, sobre essa semente. Eu costumo dizer que o Mulheres com Propósito, o senhor, como ele trabalha com ciclos, há 10 anos atrás, ele deu uma nova forma da gente se mover, né? Ele mudou um ciclo. Mas o ciclo de oração da Rosa de Saron, ele existe há 30 anos, não há 10, né? Foi só um novo projeto que o senhor deu, uma forma diferente de se mover. Mas o ciclo de oração da Rosa de Saron existe há 30 anos, né? Há 31 agora, em agosto vai fazer. Então teve outras mulheres antes de nós, pastor Paulo, que elas geraram esse sonho, né? Que elas geraram, elas tiveram as dores de parto, né? Porque ainda não existia, ainda não era concreto, ainda não se dava para ver o projeto, não se dava para ver o menino, né? Então elas geraram isso no Senhor. Então o que a gente está vivendo hoje é algo que elas geraram, né? E a gente falou isso na nossa última conferência sobre legado, sobre gerações, sobre honrar quem veio antes de nós, quem abriu o caminho, quem nos apontou o destino, né? E essas mulheres foram, né? Pastora Julieta, pastora Ruth, Miriam, que, né, das antigas, mas está aqui na equipe ainda, né, está permanecendo. Então, algumas mulheres, pastora Neca, que está há 31 anos no Ministério Infantil, houve mulheres antes de nós, né? Então, hoje a gente está vivendo o quê? A gente está alimentando o menino, né? Se elas plantaram a semente, a gente foi dando os nutrientes necessários e a árvore está crescendo. Então, elas fizeram isso, elas tiveram as dores de parto, elas geraram, e a gente está alimentando, né, o menino, e ele está crescendo. É um processo natural quando a gente está se movendo no Senhor. E aí vai vir outras depois de nós, né? Vai vir as nossas filhas, vai vir as suas filhas que estão aí nos escutando, vai vir a Júlia Camille, vai vir a Ana Júlia, né? Vai vir as meninas que hoje estão sempre ali, a Anne, as meninas envolvidas ali no GMT, né? Querem participar conosco, participam do coral, sempre estão conosco, né? Então elas, com certeza, o que elas vão produzir no reino será muito maior, né? O que o Senhor vai dar a essa próxima geração é muito maior. Então que sempre tem sido assuntos muito relevantes e falados com Mulheres com Propósito. A cada ano, no retiro, conferência, Deus dá um tema diferente para nós, né, ministrar, mas nunca foge disso, pastor, sabe? Pode ser o tema que for, o Senhor, ele traz para isso. Paternidade, identidade, legado, propósito. Então é nisso que a gente tem se movido até aqui, né? E eu creio que é nisso que vamos continuar se movendo, né, nas próximas gerações, com visões diferentes, né, de formas diferentes, porque Deus vai mudando os ciclos, né? E Ele não muda, mas a forma de se mover muda, né? Então vai mudando, vai dando a elas, com certeza, as que vierem, né, depois de nós serão maiores e melhores, porque Deus vai acrescentando esse nível de unção, né, a elas. Então, tamanha a responsabilidade nossa, tamanha a responsabilidade do que nós estamos passando para elas. E esse peso da responsabilidade, às vezes, eu sinto muito forte em mim. O que eu tenho passado, né, para a próxima geração. Né? Eu ainda estou me movimentando no reino, né, mas vai chegar um momento em que não será mais.
né? E eu vou ver os frutos do que a gente está fazendo hoje. Você vai ver o fruto do que você está fazendo hoje. E isso traz uma responsabilidade para nós, né? Como a gente tem passado esse legado, como a gente tem passado esse bastão para essas mulheres. E que em nome de Jesus a gente possa ver elas aí frutificar e crescer no Senhor muito. Pastora Silvia, como é bom relembrar esse tempo de início até o presente momento do GMP. Pastora Silvia é uma mente aí muito criativa do GMP, né? Eu sou falha em detalhes e datas, mas a pastora Silvia, se perguntar, ela sabe todos. Quando foi a primeira reunião, ela tem tudo anotado no caderninho dela lá. Eu falei isso pro pastor Paulo antes, quando a gente estava começando. A pastora Silvia, ela tem tudo anotadinho, né? Então, ela sabe data da primeira reunião de MP, ela está aí conosco desde o início, né, do projeto. Que Deus te abençoe, pastora Silvia. E que o Senhor ainda nos dê graça de passarmos o bastão, mas ensinarmos coisas tremendas, grandiosas da parte do Senhor, coisas que ainda nem nós sabemos, né? Que o Senhor vai se revelar a nós e que a gente possa passar para as próximas gerações. Pastora Melissa, a beleza da mente feminina. Ai, pastora Melissa. Pastora Melissa é uma bênção. A gente tem tempo, pastor? Tem tempo. Então eu vou compartilhar aí com as mulheres, né? Sobre essa semente que a gente deixa, né, na vida das pessoas, esse legado. A pastora Melissa, eu orava por ela há 2 anos. Não sabia que ela se chamaria Melissa, né? Não sabia quem é, mas eu dizia, Senhor, traz uma mulher para caminhar comigo que ela possa me dizer quando eu estou errada, que ela diga que eu estou errada, mas que ao mesmo tempo ela me ame, ela fale isso com muito amor, ela me conduza, ela me pastoreie quando eu preciso, que ela me pegue no colo quando eu preciso, né? Porque essa imagem de pastora muitas vezes para as pessoas não posso mostrar, né? As minhas fragilidades, enfim, a gente é ser humano, né? E eu orava ao Senhor, e eu pedi alguém que o Senhor colocasse do meu lado para ser uma escudeira. Durante 2 anos eu fiz essa oração. Eu dizia, Senhor, não que não tivesse, existiam mulheres preciosíssimas já andando ao meu lado, e que foram de muita importância, mas em especial eu colocava algumas características dessa mulher que eu gostaria de ter. E aí chegou a pastora Melissa, né, gente? E para alguns, eu sei que algumas pessoas vão dizer, isso não é assim, mas quem é nascido do Espírito, tudo é Senhor, tudo é Espírito, né? Tudo é espiritual. Então, quando a pastora Melissa chegou na igreja, quando eu vi ela pela primeira vez, eu tive a sensação, eu não ouvi uma voz que veio do céu que me disse, poderia, né? Porque o Senhor faz isso, mas eu sabia no meu coração, no meu espírito dizia assim. Bom, gente, acabamos tendo um probleminha técnico aí, né? Mas voltamos aqui numa outra, você abre a página novamente aí, a gente está dando sequência aí, pastora, que passar mais um pouquinho. Tivemos aí um probleminha técnico, faz parte, né, pastor? Faz parte. Eu vi como a mulher fala tanto, né, que cheguei a acabar a bateria aí da máquina do pastor. Mas da pastora Melissa, que mandou mensagem ali, a gente agradeceu. Não sei se o pastor tem mais alguma pergunta. É isso, né, pastora? Agradecer pela disponibilidade de estar conosco essa noite aí, né? Muito obrigado. Esclarecer um pouquinho, né, gente, uns temas bem importantes, né? Esclarecer o que é o GMP, né? Até para os homens, tá? Entendendo um pouquinho, né? Entendendo o que é esse projeto, né? Não um movimento, mas um projeto, né? E falar também um pouquinho desse empoderamento, né? Que acaba sendo um mito, né? E os homens acabam achando que as mulheres não vêm para a igreja para depois confrontar, enfrentar isso, mas não. Bem pelo contrário. Pelo contrário, né? A gente entende no Senhor o nosso papel, a nossa função. A gente pode ver pelas pregações, né? Quando a senhora prega, sempre falando, né? Essa questão da mulher, o papel da mulher, né? Mas então quero agradecer. Muito obrigado, pastora. Obrigada, pastor, pelo convite. A gente fica feliz, honrado, né? Ainda mais nesse ano que o GMP completa 10 anos. E então um momento muito especial, né? Do GMP. A gente fica feliz de poder compartilhar um pouquinho desse projeto que é do Senhor. Não é nosso, é do Senhor. Né? Veio outras antes, nós, vai vir outras depois. Então ele não pertence a alguém, ele é do Senhor. E que a gente possa
ser grato ao Senhor, cada mulher que até aqui o Senhor fez em nós e através de nós, no Mulheres com Propósito. Eu sou meio avessas à câmera, quem me conhece sabe que se estiver filmando eu falo, não filmo quando eu vou ministrar, não gosto muito, mas eu entendi, né, o propósito aí do pastor Paulo e achei, ainda com medo, falei para ele que estava tremendo aqui, mas poder compartilhar foi uma honra, poder compartilhar um pouquinho do que o Senhor tem feito até aqui. Muito obrigado. Obrigado por você que participou conosco aí, né? Desculpa esse probleminha técnico aí, mas a gente vai estar juntando os vídeos, depois a gente coloca no YouTube lá, como falei, compartilha, né? Dá a tua sugestão, tua opinião aí, muito obrigado. Tenha uma boa noite, até a próxima.